Olá, pessoal. Então, vamos lá para o módulo E4, tá? O módulo E4 é compostos carboxilados, página 227, tá bom? Então, a gente vai ver outros grupos orgânicos aí, que são os ácidos carboxílicos, os ésteres e sais orgânicos, tá? Então, aí, ó, ácidos carboxílicos, presença do grupo carbonila, tá? Então, se vocês observarem aí a carbonila, C-O-O-H, tá? Ele normalmente não, sempre, tá? Vai aparecer na extremidade da sua cadeia carbônica, tá? Nomenclatura, a palavrinha ácido, o nome do radical e o final óico, tá? Então aqui, ó, ácido, 2 carbonos, et, simples ligação entre os carbonos an, e como é um ácido carboxílico, nóico, tá? Então ácido etanóico. Então aqui tem esse outro aqui que é o ácido benzoico, tá? No livro de vocês nem traz eles, eu acho. O ácido benzoico, tá? Que aí você tem um benzeno e aí em uma das suas pontinhas, né? O seu benzeno aqui ligado a carboxila, tá bom? Éster. Então, éster, a gente viu éter. Então, éter, um oxigênio ligado a 2 carbonos. Agora, os ésteres, né? Então, você tem o Sinho, né? Então, quer dizer de plural. Então, agora eu vou ter 2 carbonos, tá? Então, C, dupla O, OH. OH não, gente, desculpa, que é o OH é o do carboxílico, tá? C, dupla O, O. Ligado a esse oxigênio, eu vou ter um grupo carbônico, um radical aqui, tá? Carbono, CH3, CH2, CH3. E aqui no outro radical orgânico, tá? Nomenclatura radical, que é o primeiro radical que vem antes do grupo funcional, tá? O radical é o quê? O prefixo, o infixo e o sufixo o, porque ele vai ser para a gente poder juntar com esse ato aí, tá? Para não ter que ficar. Bom, eu vou mostrar para vocês. Esse é tipo o hidrocarboneto do primeiro radical. Você vai juntar com o infixo ato de, e aí o final, ila, tá? Vai ser tipo um radical que a gente estava falando, metila, etila, propila, tá? Então você vai ter que dividir a sua cadeia antes do grupo funcional e depois do grupo funcional. Então, antes do grupo funcional, você dá o nome como se ele fosse um hidrocarboneto, acrescenta a palavrinha ato de, e aí o outro vai ser um radical orgânico, metila, propila, tá? Com o final ila. Então, lá, ó, esse primeiro exemplo, ó, 2 carbonos. Antes, né, do meu grupo funcional. Eu tenho um grupo funcional, mas ele entra na contagem dos carbonos. Então, 2 carbonos, et. Simples ligação, an. Como ele é hidrocarboneto, O. Então, etano, acrescenta ato de, então, etanoato de, e aí 3 carbonos, propil. Como a gente tem que acrescentar o ila para ser o éster, então, propila, para ser um radical, tá? Então, aí, etanoato de propila. Então, você divide a sua cadeia em antes do seu grupo funcional, tá? Dá o nome do hidrocarboneto, acrescenta a palavrinha ato de, e o final, o próximo radical depois do seu grupo funcional, aí você dá o nome de um radical com finalzinho ila, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Em fórmulas de estruturas, né? De chavinhas. Então, aqui, ó. Se vocês contarem, vocês têm 1, 2 carbonos. Então, aqui também vai ser etanoato de 1, 2, 3, propilo. É o mesmo exemplo anterior, tá? Esse aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 é but. Então, é butanoato de 2 carbonos depois, etila. Esse 1, 2, etanoato de etil, ou etila, né? Tem que falar o ila, né? Etila. Esse 1, 2, etanoato de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octanila, né? 1, 2, etanoato de 1, 2, 3, 4, de butila. Esse aqui, 1, 2, etanoato de etila, tá? Então, vocês têm que olhar esses nomezinhos, essas regrinhas que são muito importantes,
Então, aí todas aí são função éster, ó. C dupla O, tá? Todas elas. Então, aí o resumo para vocês lembrarem, tá? Éter, que foi o que a gente viu lá na aula passada, um oxigênio ligado a 2 carbonos. Aqui na função éster agora eu vou ter C duplo O, e aí eu tenho 2 radicais aqui ligados, um ao carbono e um ao oxigênio. Então, o éster, a diferença dele para o éter é a quantidade de oxigênio. O éter singular só tem um oxigênio. O éster plural, 2 oxigênios na sua estrutura, tá? E aí eu tenho o ácido carboxílico, que na minha extremidade, C duplo O, OH. Então aqui, ó, as funções orgânicas presentes, tá? Em colorido aí, tá? O que eu tenho? Em vermelho, se vocês observarem aqui, ó, em vermelho eu tenho a função éter, um oxigênio ligado a 2 carbonos. Em verde aqui, ó, é o CHO, que é o C duplo OH, que é um aldeído. E aqui o CO, que é o C dupla O ligado a 2 carbonos, né? Que seria a minha cetona. Então, cuidado, às vezes na hora da prova não vai aparecer bonitinho a estrutura para vocês e vocês vão ter que desmembrar para saber, tá? Nesse outro, o que que eu tenho aqui? Ó, em vermelho aqui eu tenho um fenol, que é a hidroxila ligada a um anel aromático. Em verde, COH. Ou CO, que seria o quê? O éster, né? C dupla O. E aí, ligado ao carbono, ligado ao oxigênio, outros radicais, tá? Em laranjado, C dupla OH, né? Que seria o quê? O meu ácido carboxílico. E aqui embaixo seria o meu álcool, né? O de azulzinho claro, né? Hidroxila ligada a um carbono saturado. Seria um álcool. Tá? Então, as estruturas elas podem vir unidas, tá? Não precisa necessariamente vir desmembradas para facilitar a vida de vocês. Normalmente vai vir do jeito mais complicado. E aí, para a gente finalizar o módulo E4, nós temos os sais orgânicos, tá? Então, lá. Gente, eu esqueci de falar uma característica dos ésteres, tá? Volta lá no livro de vocês, antes de a gente entrar nos sais, página 228. Os ésteres, pessoal, a gente consegue identificar pelas suas estruturas, né? Eles têm cheiros e sabores, tá? Então lá, o emprego industrial dos ésteres é muito grande. Haja vista que podemos encontrar em quase todos os rótulos de embalagem de alimentos os seguintes dizeres: aromatizado artificialmente. O aroma e o sabor dos produtos acondicionados quase sempre são obtidos a partir de substâncias artificiais, que são denominadas flavorizantes. Aí, o termo técnico para explicar o fato, ou seja, o flavor, vem de uma palavra de origem inglesa que significa aroma e sabor. Isso mesmo, os flavorizantes artificiais têm a função de proporcionar aroma e sabor aos produtos aos quais foram adicionados. Aí vocês têm uma tabelinha aí abaixo, ó. Tá aí o etanato de etila, aroma de maçã, etanoato de octila, de laranja, butanoato de etila, de abacaxi, e aí o etanoato de 3-metilbutila, de banana. Então, aí o aroma, principalmente aí dos alimentos que a gente compra, que eles são aromatizados artificialmente, vem dos ésteres, tá? Que eles têm essas características. Então, voltando, sais orgânicos. Então, sais orgânicos são obtidos por meio da reação entre um ácido carboxílico e uma base, em que o hidrogênio da carboxila é substituído pelo metal da base, ou pelo íon amônio, e origina o sal em questão, além de água, tá? Então, aqui seria uma reação de neutralização, tá? Ácido mais base produz sal e água. Então, o que ele falou? O hidrogênio do meu ácido, ele é substituído pelo metal da minha base aqui, né? O Me de metal, tá? Poderia ser o NaOH, Mg ou H2, tá? Vai depender da base que você vai ter aqui. Então, na hora que ele substituiu, ó, eu vou ter um sal de ácido carboxílico, ou seja, na minha estrutura, C dupla O, o íon, né? Com o metalzinho, e aí a liberação de água, tá? Vocês vão ver, normalmente, quando cai em prova, as reações elas já estão prontas, tá? Então, lá, ó. A gente pode ter vários sais, tá? Sais de ácidos carboxílicos, sais de ácidos sulfônicos, sais de ácidos amônicos quaternários, tá?
Então lá, ó, sais de ácidos carboxílicos são produtos da reação de neutralização entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica, ou também da hidrólise alcalina de um éster. Então lá no seu produto você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um íon, que é o carboxilato, com o seu cátion, que é o seu metal lá que teve na sua reação, tá? Nomenclatura, prefixo, quantidade de carbono. Infixo, que é o tipo de ligação, dupla, tripla, simples, dupla, tripla. Adicionado da palavra oato, de, e aí o nome do seu metal, tá? Então aqui nesse caso, o produto da reação lá de um ácido carboxílico com hidróxido de potássio, que seria o meu metal, aí eu vou ter propanoato de potássio, prop, 3 carbonos, ó. Prop, simples ligação, adiciona a palavra oato, então propanoato de, e aí o nome do meu metal, que é o potássio. A mesma coisa esse aqui, que foi a reação de um ácido carboxílio com o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Nessa reação, tá? Estaria aqui o NaOH, fez a substituição bonitinha. No seu produto, esse aqui é um sal de ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4 carbonos but, simples ligação AN, adiciona a palavrinha oato, de, e aí o nome do seu metal, que é o sódio, tá bom? Sais de ácidos sulfônicos é uma função orgânica que se caracteriza pela presença em sua estrutura do grupamento sulfonato, ou seja, que é o... Gente, qual é o nome? Enxofre, pessoal. Fugiu aqui. O S, né, que é o enxofre. Em fórmulas químicas, os grupos sulfônicos são representados como SO3, tá? Então, você tem aqui SO3 ligado ao seu metal, tá? Que é o sulfonato. Nomenclatura, prefixo, infixo, a palavrinha agora, o sulfonato, e aí o nome do cátion, tá? Normalmente, quando cai sais orgânicos, o mais comum de cair são sais de ácidos carboxílicos, tá? Mas é bom vocês saberem esses outros tipos de sais. O tipo de reação é a mesma, tá? Então lá, ó, o seu produto é um sal de ácido sulfônico. Só que agora ele reagiu não lá como uma base, tá? Então lá, ó, Na, 2 carbonos, que foi o seu produto, etano, sulfonato de sódio, que foi o seu metal que estava lá, tá? Mesma coisa aqui, 4 carbonos, butano sulfonato de potássio. Normalmente cai mais o outro, que é mais comum de cair, mas se aparecer o SO3 menos e um seu metal mais, né, o seu cátion, qualquer outro metal, você consegue, pela lógica, saber que ele é de ácido sulfônico, que é a partir do seu enxofre, tá? E o último aí, que o livro de vocês traz, que é os sais quaternários de amônio, ou seja, reação com amônia, tá? Então, deriva da substituição parcial ou total dos hidrogênios presentes no cátion amônio, NH4+, por radicais orgânicos. Não confundam amônio com amônia. Amônia é NH3, então o amônio aí é o NH4+, tá? Então, aqui eu tenho um exemplozinho, tá? Do meu sal de amônio, NH4+, onde os meus radicais foram substituídos, tá? Os meus hidrogênios, desculpa, foram substituídos por radicais orgânicos, tá? Nomenclatura, nome do ânion, nome dos radicais em ordem alfabética mais amônio. Porque vocês podem ter mais de um radical ligado ao seu nitrogênio, né? Igual aqui, ó. R, 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 podem ser diferentes, tá? Então, aqui o nome desse carinha aqui seria cloreto de etil, fenil, metil, vinil, amônico. Que são nomes mais complexos, claro, né, pessoal? E aí você tem o seu ânion, tá? Então, aqui, ó. O seu ânion tá aqui, que é o cloro. Então, cloreto de, aí por ordem alfabética, tá? Etil, fenil, cadê o etil? Vinil e amônio, tá? Então, aí vamos para os exercícios. São só 4 desse módulo para a gente finalizar, tá? Então, lá, observe as representações a seguir. Em verde, carbono, em vermelho, oxigênio e em azulzinho, hidrogênio, tá? As estruturas A, B, C, D e E, representadas anteriormente, correspondem a 5 compostos orgânicos
oxigenados que pertencem respectivamente à função orgânica. Então, vamos lá. Aí você tem que olhar a estruturazinha, tá? Bonitinha delas, para saber o que ela representa. Se o C é um carbono, no livro de vocês anotem, tá? C é um carbono, eu tenho um oxigênio e tenho um hidrogênio. Vocês têm que lembrar que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, ele faz uma com esse carbono aqui, faz uma com o hidrogênio e vai acabar fazendo 2 com o oxigênio, para fazer as 4. Então, C duplo O, H, que é o grupo funcional de um aldeído, né? Então, aqui a letra A seria um aldeído. Letra B, tem um carbono de verdinho, oxigênio, carbono. Então, se eu tenho um oxigênio ligado a 2 carbonos, a função é éter, tá? Letra C, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio. E aí? O que vai ser a letra C? O que vocês podem olhar, tá? Esquece esse carbono primeiro aqui, tá? Eu tenho carbono, oxigênio, carbono, oxigênio. Então, no um carbono, eu tenho ligado ele a 2 oxigênios, tá? Então, poderia ser, o carbono faz 4 ligações. Faz uma com esse carbono aqui, vai fazer 2 com esse e uma outra com esse outro carbono, tá? Mas aí vai ficar errado a estruturazinha. Ah, tá, vai ser a dupla, vai ser nesse aqui, ó. Vai ser carbono, duplo oxigênio, oxigênio ligado a carbono, tá? Vai ser o contrário do que eu falei. Porque se para poder ser um éster, porque tem que estar ligado ao carbono 2 oxigênios, né? Então, para ter a função éster, eu tenho carbono, duplo oxigênio ligado aqui a outro carbonozinho, tá? E aí no éster, quem está ligado a outro radical é o carbono e não o oxigênio da dupla, tá? É só ao contrário do que eu tinha falado. Então, a letra C é um éster. Letra D. Letra D, se vocês observarem, vocês têm um carbono com um oxigênio. Eu tenho um carbono ligado aqui e outro carbono ligado aqui. Então, uma ligação, 2 ligações. Então, esse carbono precisa de mais 2. Então, ele vai fazer uma dupla com esse oxigênio daqui, que é o vermelho. Então, aí você tem uma cetona. E por último, o que vai ser? Carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Então, qual seria a função orgânica, né? Então, seria C dupla O, OH, que seria a função de ácido carboxílico. E aí a resposta seria a letra D, né? Aldeído, éter, éster, cetona e ácido carboxílico. 2. Uma substância orgânica possui a seguinte composição percentual em massa. Ah, esse eu não fiz o cálculo para mostrar para vocês. Aí você tem oxigênio, carbono e hidrogênio. Observe as características dessa substância. A razão entre o número de átomos de sua fórmula molecular e sua fórmula mínima é igual a 2? Aí já está a característica, né? A razão entre o número de átomos de sua fórmula molecular e de sua fórmula mínima é igual a 2. O cátion liberado na sua ionização em água é o H+, que é o íon hidrônio, né? A substância descrita é denominada, e ele quer saber qual seria essa substância. Eu vou ficar devendo ela para vocês, porque eu não fiz ela no papel bonitinho para mostrar a resposta, tá? Mas aí vocês tinham que fazer o percentual da massa atômica dos elementos. Eu vou falar como que é. Vocês tentem, se vocês não conseguirem, tentem fazer o cálculozinho bonitinho para saber qual que é o ácido etanóico. E aí, se vocês não conseguirem, vocês me chamam no privado, tá? Mas eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Então, a primeira coisa aí, ó, é dividir o percentual de massa de cada um deles pela massa atômica do elemento. Então, você tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, lá para o carbono, ele tem a massa percentual de 40, né? 40%. E você dividiria pela massa atômica dele. Na tabela periódica, a massa do carbono é 12. Então, pega 40, divide por 12, que vai dar 3,33. Faz a mesma coisa para os outros. O oxigênio tem aí 53,33, divide por 16, que é a sua massa. 3,33 também.
E por último, o hidrogênio, 6,67 dividido por 1, que é a sua massa, 6,67. A razão entre o número de átomos de sua fórmula molecular e de sua fórmula mínima é igual a 2. Então, se vocês observarem aí, você achou o percentual 3,33 para o carbono e para o oxigênio e para o hidrogênio 6,67, correto? Então, aí, o que você tem? Se vocês observarem, a quantidade de hidrogênio, ele é o dobro da quantidade de oxigênio e de carbono, pelo resultado que deu. Carbono e oxigênio deu 3,83 e o de hidrogênio deu 6,67. Então, o que quer dizer? Que a minha fórmula mínima seria carbono, H2O, né? CH2O, porque eu teria um carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso é a fórmula mínima. O livro trouxe aqui para vocês, uma das características é a razão entre o número de átomos de sua fórmula molecular e de sua fórmula mínima é igual a 2. Então, se sua fórmula mínima é CH2O, a sua fórmula molecular seria o dobro. Então, vai ser C2H4O2, que seria a fórmula molecular da sua substância. E aí você teria que montar a estrutura dela. Então, C2H4O, quando você fizer a estruturazinha bonitinha, vocês vão ver que vai ser o ácido etanóico, tá? Para fazer a estrutura. Aí é só montar a estrutura. Carbono, fazendo 4 ligações, ligado a hidrogênio, ligado a oxigênio. Mas tentem fazer. Se não conseguirem, aí vocês me chamem no privado, que eu mostro para vocês bonitinho, tá? Eu esqueci mesmo de colocar aqui na hora da gravação a resposta. Número 3. O ácido málico é um ácido orgânico encontrado naturalmente em algumas frutas, como maçã e pera. É uma substância azeda e adstringente, sendo utilizado na indústria alimentícia como acidulante e aromatizante. Na estrutura do ácido málico, mostro a seguir, estão presentes, respectivamente, os grupos funcionais e suas funções orgânicas. Então, aí, ele quer saber os grupos funcionais e as funções orgânicas, tá? Então, vamos lá. Quais grupos funcionais eu tenho aí, né? Se vocês observarem, vocês têm dois grupos funcionais iguais, tá? Ó, C-duplo-OH e C-duplo-OH. Desculpa, C-duplo-OH e C-duplo-OH. Isso aqui é a função carboxila, né? Os grupos funcionais, tá? Esses dois aqui das extremidades é carboxila. A carboxila é do ácido carboxílico, tá? E aí do meio você tem a hidroxila, que é o OH, aqui, ó, OH, que é a hidroxila, que é da função álcool. Então, seria a resposta a letra E. Hidroxila e carboxila, que são os grupos funcionais, e as funções orgânicas, a hidroxila do álcool e a carboxila do ácido carboxílico, tá? E a última aí, número 4. A glândula da tireoide acumula a maior parte do iodo que é ingerido por um ser humano. No organismo, o iodo interage com a proteína denominada tiroglobina e os anéis aromáticos dessa proteína tornam-se iodados. Duas moléculas de tiroglobina iodadas interagem formando uma molécula de tiroxina ainda ligada à proteína, como mostrado na reação 1 abaixo. A tiroxina, hormônio tiroidano, é então liberada pela quebra da cadeia proteica, conforme mostrado na reação 2. Aí vocês têm aí reação 1 e reação 2, tá? Eu pus a reação 2 vezes aqui, tá? Mas é a mesma, tá? É a mesma? Essa aqui é a reação 1 e aqui é a reação 2, tá? Desculpa. A deficiência de iodo no organismo pode ocasionar o desenvolvimento anormal da glândula da tireoide, que é conhecido como BOST. Como medida preventiva desse problema, tem sido recomendada a adição de compostos de iodo ao sal de cozinha, material comercialmente conhecido como sal iodado. Imagens da tireoide para diagnóstico de doenças podem ser geradas usando detectores de radiação emitida por um determinado radioisótopo. Para esse fim, o iodo 131 tem sido largamente utilizado, geralmente introduzido no organismo, como uma solução aquosa de NAI.
Esse radioisótopo, cujo decaimento produz no elemento X, 54-131, possui meia-vida de 8 dias. E aí a gente vai estudar essa parte de radioatividade lá no livro 3, tá? Aí eu explico mais para vocês como é esse decaimento, tá? Com base no texto, julgue os itens que seguem. Então aí, número 1. Os hormônios produzidos pela tireoide são denominados tireoidotrópicos. Se você voltar e ler o texto, ele vai falar bem assim para vocês, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para você. A tiroxina, hormônio tiroidano, então não é aí o tireoidotrópicos, tá? É a tiroxina, que é o hormônio, então o número 1 tá errado. Número 2. Na tiroglobina, o carbono que se liga ao átomo de iodo é secundário? Então, vamos achar a tiroglobina, né? Tiroglobulina. Onde está? Tiroglobina. Está na reação 1 ou na reação 2? Duas moléculas de tiroglobina iodadas interagem formando uma molécula de tiroxina. Então, tá isso aqui, né? Tiroglobina. Duas moléculas de tiroglobina iodadas interagem o carbono em que se liga o átomo de iodo é secundário? O carbono em que se liga o átomo de iodo, ele é secundário? O iodo está aqui, ó. Iodo está aqui, tem iodo aqui e tem iodo aqui, né? Porque a partir dessa ligação formou isso aqui. Então, o que que você tem? Se você olhar onde está o iodo, os iodos, todos eles estão no carbono secundário. Eu tenho ele ligado a um carbono, né? Esse carbono que está ligado a 1, 2. Esse 1, 2. Aqui, 1, 2. Então, todos aí são carbonos secundários. Então, o número 2 é verdadeira. 3. Segundo a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, a ligação carbono-oxigênio-carbono existente na tiroxina apresenta geometria similar à ligação hidrogênio-oxigênio-hidrogênio existente na molécula de água. Então, cadê a tiroxina? Tá aqui, né? Tiroxina. Oxigênio, carbono, carbono. Então, ele está falando que apresenta geometria similar à ligação oxigênio-hidrogênio oxigênio, hidrogênio, hidrogênio existente na molécula de água. Então, que geometria seria isso aqui, né? Seria geometria angular. Eu teria pares de elétrons aqui. Se vocês lembrarem da geometria da água, o que você tem? O oxigênio, e ele está ligado a 2 hidrogêniozinhos, né? Geometria angular. Então, sim, geometria similar, tá? 3 está correto. E a última, a função éter é encontrada na tiroxina. Então, cadê a tiroxina? Aqui, ó. Éter, carbono ligado a 2, ou oxigênio ligado a 2 carbonos, tá? Então, aí você tem também a função éter. Então, aí as alternativas corretas, né? 2, 3 e 4. Certo? Pessoal, então aí a gente terminou o livro 1 de vocês, tá? Qualquer coisa pode me chamar. Quem não conseguiu responder a número 2 aí, pode entrar em contato, tá? Que eu estou aqui disponível para ajudar vocês, tá? Então, até semana que vem.